nós temos uma aula um pouquinho diferente. É uma produção de texto mais elaboradinha. Então, como nós temos duas aulas, vamos fazer por partes. Vamos todo mundo comigo na página 126 e 127. Nós vamos falar de enciclopédia digital, que é um outro gênero textual, tá bom? É diferente das impressas, que tem lá, né, organizada em ordem alfabética, que nem a gente vê no dicionário. Ela é feita por ferramentas, por exemplo, aqui, ó, a gente tem Yorubá. Então é a dança, a cultura do povo e tal, então são expressões e tal que a gente vê. Na página 127 tem um negocinho ali todo chamado as enciclopédias digitais. Eu queria que vocês grifassem aí pra mim, tá? Que tá escrito ali, diferente das enciclopédias impressas, em que os verbetes estão organizados em ordem alfabética. Nas enciclopédias digitais, a busca é feita por ferramentas que apresentam os verbetes a partir de palavras, expressões digitadas, né? Tem links, hiperlinks, coisas do tipo. Então, eu queria que vocês grifassem essa página. Como é que a gente vai fazer, então? Então, vocês vão fazer a leitura, né? Aqui a gente tem o povo Yorubá dançando. Vocês farão a leitura desse texto, tá? Então, não esqueçam de botar a data. Hoje é dia 20/8, tá? Então, a palavra enciclopédia, ela contém sentido de ciclo, né? Enciclopédia. Em ciclo, tá? Que é ensinamentos em ciclos que acontecem. É uma coisa assim panorâmica, né? Então, e o verbete enciclopédio é um trecho dessa aprendizagem que eu retiro, vejo, coloco lá de novo, retiro, vejo, coloco lá de novo. O que é isso, professora? É um ensino cíclico, ou seja, eu tenho o povo Yorubá, mas aqui eu só vou falar da dança. Aí eu ponho lá na minha gavetinha a dança Yorubá. Quando alguém for falar do Yorubá, for falar da língua deles, por exemplo, você vai falar, eu já escutei sobre a dança deles. Então você vai abrir mais uma janelinha dessa sua enciclopédia, tá? Desse seu conhecimento que você tem aí na sua cabecinha. Então vocês vão pegar aí no diário mesmo, ou vocês vão gravar um vídeo, tá? No diário tem a opçãozinha do microfone, vocês podem gravar por ali, mas escrevam, né? Atividade da página 126, 127, e de português, né? Leitura, porque aí a gente sabe que aquele áudio é direcionado a isso. Ou então você pode gravar um vídeo que eu amo ver vocês, né, gravando e tal, e postar na plataforma no diário, tudo bem? Meu vídeo não tá indo. Às vezes o vídeo tem que estar compactado. Então, qualquer coisa, dá uma perguntadinha pra ver como é que faz, tá? Tem um suporte lá no colégio, pode entrar em contato, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a leitura, então, dessa página da 127. Depois a gente vai ver as características desse gênero. Essas respostas aqui, de olho nas características do gênero, né? Vocês vão ler aqui, vocês vão fazer para mim oralmente, tá? Na leitura. O exercício 1 e o exercício 2 da página 128, tudo bem? Que é só meio que assinalar a questão 2. Depois a gente tem aí o verbete de enciclopédia. Eu também quero que vocês escrevam isso no caderno, tá? O outro, lógico que pra gente falar, a gente tem que escrever, tem que estar com registro. Mas esse precisa estar escrito no caderno, então não esqueçam de colocar, né, vídeo aula, 21/8 e fazer o exercício. Então, assim, como é a linguagem adotada pelo autor? É formal ou informal? Não escrevam formal ou informal. Escrevam a linguagem adotada é formal ou a linguagem adotada é informal. A gente já tá no 6º ano, tá bom? A 2, a quem interessaria esse verbete? Esse verbete interessaria aos alunos da escola, aos alunos de Yorubás ou ao povo em geral para conhecer, porque faz parte da cultura conhecer outras culturas. Eu quero que vocês pensem, tá bom? Na 3 é só assinalar, não coloca só a letra, escrevam, tá bom? Porque daqui a pouquinho a Pro vai colocar para vocês copiarem a pergunta. Por que isso, Pro? Porque é importante a gente ter o registro fixo. Às vezes o registro visual não vai para nossa caixinha do cérebro, tudo bem?
Então, olha aqui. E aí a gente vai fazer só, então, isso aqui. A 4 e a 5, não. Aí nós vamos lá para a página 129, tá? Na 129, a gente vai fazer o exercício 6 e o exercício 7, tá? O exercício 7 também, que é só assinalar. Ó, não esqueçam que o exercício da página 128, 1 e 2, faz parte da leitura, ok? Porém, o verbete da enciclopédia, 1, 2, 3, o 6 e o 7, é escrito, ok? Certo? Aí vocês vão grifar comigo algumas coisinhas aqui sobre o verbete de enciclopédia. Na página 129 ainda, no primeiro parágrafo, a gente tem que o texto, né, a referência do texto que você leu foi extraído de uma enciclopédia e tal. Antigamente as pessoas escreviam assim, a gente lembra que lá na biblioteca tem um monte daqueles livros tipo Barça. Então antigamente era assim, hoje é só a gente digitar no Google que tá tudo muito fácil, né? O Google é uma grande enciclopédia virtual, certo? Então a gente tem aqui no segundo parágrafo, eu quero que vocês grifem, por favor. Cada texto apresentado pelas enciclopédias é chamado de verbete de enciclopédia. Ele possui uma entrada, tá? Ou seja, o termo que é explicado, apresentado, definido e etc. A explicação sobre esse termo, tá? Essa explicação geralmente inicia-se com uma definição que depois será detalhada por meio de contextualização histórica, descrições, esclarecimentos, tá? Então é o segundo parágrafo inteiro que vocês deverão grifar. Lembre-se de grifar lendo, porque é muito importante que vocês tenham esse registro ó, na cabecinha. E leia em voz alta, vocês estão em casa, tá? Não tem problema. Aproveita, tira onda. Às vezes quando a gente tá de máscara também a gente fala sozinho na rua, não tem problema, tá bom? No terceiro parágrafo tá assim, ó. Para atender à função expositiva de apresentar de forma organizada informações a respeito de determinado tema, o verbete deve ser escrito em linguagem formal e objetiva, ou seja, terceira pessoa. Grifem comigo. Para atender à função expositiva de apresentar, de forma organizada, informações a respeito de determinado tema para um público amplo, ou seja, não estou falando só para o adolescente, não estou falando só para criança, não estou falando só para adulto, estou falando para a comunidade em geral. Então, quando a gente se destina a um público assim, que a gente deixa todo mundo no patamar, assim, não difere se é linguagem adolescente e tal, a gente coloca todo mundo na linguagem formal, tá? Então, o verbete de enciclopédia deve ser escrito em linguagem formal e objetiva. Importantíssimo esse formal e objetiva, tá? Em terceira pessoa, sem expressões, opiniões ou emoções, tá? É aquilo que é real, não é aquilo que eu penso, que eu sinto, eu não gosto disso. Não, é o real, é aquilo que está escrito e pronto. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto é deixado de lado nesse momento na apresentação de um verbete de enciclopédia, tá? Então sempre coloquem aí, né, as datas, não esqueçam disso, e grifem aí então o segundo e o terceiro parágrafo, não inteiro, mas só esse que a gente colocou. Bora comigo na página 130. Então aqui eu tenho mais um exemplo de um verbete de enciclopédia. Ele fala da Enedina Alves Marques, tá? Quem é ela aí? Ela é uma engenheira civil brasileira, né? Que nasceu aonde? Em Curitiba em 1913, quando a abolição ainda não completara 25 anos. A família completamente pobre, a mãe lavadeira, o pai abandonou a mãe com 10 filhos quando ela era pequena. Em meados dos anos 20, né, da década de 20, a mãe prestava serviço na casa de um major, do Domingos Nascimento Sobrinho. Ele era delegado de polícia. Ele acolheu a menina, pagou os estudos para a Enedina, né? Ficou uma coisa bem legal. Botou ela para estudar numa escola particular, né? Deu um up na vida dela. Olha como o estudo faz a diferença na vida da pessoa, gente. Aproveitem, não façam um ensino raso. Suguem ao máximo tudo que vocês podem. Não façam o mínimo, tá? Aí o que acontece? Ela iniciou a alfabetização com 12 anos.
mas ela só foi alfabetizada com quase 13. Olha quanto tempo, a gente hoje é alfabetizado com 5 anos, olha isso. Bom, não tinha mais tempo para perder com nada, o que ela fez? Começou o curso de jornalista, terminou em dezembro de 1931, quase perto dos 19 anos. Em 1935 ela voltou para a capital para fazer o Madureza. O que é o Madureza? Era um curso, né, que era intermediário. Se ela não fizesse esse curso, que a gente chama, hoje a gente chama de hoje não mais, né, mas era o tal do normal superior, ela não podia lecionar, não podia dar aula, não podia fazer nada. Ela concluiu em 1937 e aí começou a fazer história. O que ela decidiu ser? Engenheira civil. Era como se fosse um preparatório para entrar, né, na faculdade. Era um ambiente completamente preconceituoso. Em 1930, deixou muita gente, ó, doidinha. E ela também foi taxada de louca, né? Ela nem se importou com o que os outros pensavam. Ela queria saber de dar um futuro diferente para ela, fazer a diferença e pegar aquela oportunidade daquela pessoa que investiu na vida dela sobre estudos, né? Hoje quem investe na nossa vida são os nossos pais. Enedina, única mulher no curso, parece ter sofrido bastante com preconceito e discriminação. Lecionando ainda em escola primária e desdobrando-se para pagar a faculdade, cumprir o currículo, né, sem esmorecer, o seu caráter ficou forte e prevaleceu a sua força de vontade. Ela se graduou em dezembro de 1945, um mês antes de completar 33 anos, nunca é tarde. Era a primeira mulher engenheira dos estados do Sul e a primeira mulher negra engenheira do Brasil. Então essa é a história da Dona Enedina. Nós temos um verbete aqui com uma informação narrando a história de vida dessa personagem, tá? A gente tem aqui então um quadrinho embaixo, roxinho, que eu quero que vocês grifem ele inteirinho. Muito importante esse quadrinho, certo, gente? Ó, um super beijo, não esqueçam de fazer bem legalzinho essa atividade e mandem lá pra Pro, tá bom? Beijo, beijo, beijo.